Olá, começando a gravação de mais um episódio do podcast, hoje com a participação de duas professoras pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Ensino nas Ciências da Saúde, o PECS, a doutora Elaine Rossi Ribeiro e a doutora Rosiane Guetter Mello, que também é professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Aplicada à Saúde da Criança e do Adolescente, da FPP. Então, o nosso tema hoje, que nós vamos abordar nesse encontro, é sobre revisões, que é um tipo de trabalho, né, um tipo de trabalho científico que tem estado em evidência nos últimos anos e tem sido bem aceito nas revistas científicas de alto impacto. Bem-vindas as duas, é muito legal ter vocês duas aqui com a gente hoje, falando de um tema que a gente trabalha bastante lá na faculdade, né? Eu quero também agradecer a presença de vocês aqui, né, a Elaine bem longe, mas perto do nosso coração, né. Sim. Então eu quero agradecer a Rosiane por estar aqui novamente com a gente, falando sobre pesquisa, acho que é bem importante, um assunto bem importante. Eu queria já aproveitar e para a gente começar o assunto, né, o que que é uma revisão de literatura? Existem vários tipos de revisões, mas se a gente fosse definir, né, uma revisão de literatura, é quando a gente consegue inserir dentro de uma pesquisa, né, de revisão, que nós vamos ter uma temática, uma pergunta de pesquisa, tudo que foi publicado sobre aquele tema, né? Então, a gente pega os artigos primários, né, de publicação primária, e a gente adiciona, então, as revisões, elas são conhecidas como uma publicação, né, secundária, porque eu pego artigos, né, que trazem pesquisas observacionais, ensaios clínicos randomizados e consigo colocar todos juntos numa única revisão. E a importância disso é que, se a gente olhar o número de publicações que nós temos anualmente na nossa área da saúde, ensino e outras áreas afins, a gente sabe que o número de publicações é enorme. Então, se a gente tivesse que dar conta, né, de ler todas essas publicações, se não tivessem as revisões, né, seria um tempo aí destinado à leitura de artigos muito grande. Então, as revisões, elas trazem, né, essa importância dentro das áreas específicas de atuação de cada um. Sabe o que eu acho interessante, assim, falando para vocês, quando eu cheguei no Pequeno Príncipe, lá na faculdade, eu não tinha o hábito de escrever trabalhos com a metodologia, né? Utilizando a revisão como metodologia. Para mim, a revisão era o referencial teórico do meu trabalho lá da bancada, né? Era assim que eu via a revisão de literatura, né? E hoje em dia eu sei que ela se trata do estado da arte de um determinado tópico, né? De um determinado tema. E o que eu penso hoje como pesquisadora, né? Que já fui mais da área quant, hoje consigo trabalhar com as duas. Eu acho que, se eu tivesse feito primeiro uma revisão, publicado uma revisão, e depois tivesse feito o meu projeto de mestrado, isso lá em 2006, eu acho que eu teria uma outra percepção, uma outra maneira de escrever a minha dissertação e a minha tese também, porque os dois, nenhum deles eu fiz uma revisão, publiquei uma revisão de literatura junto, né, com os meus resultados. Então, eu acho que eu teria escrito tanto a minha dissertação quanto a minha tese, e eu acho que até o desenvolvimento dos meus experimentos eu teria feito de outra forma. Isso que você colocou é bem interessante, Camila, porque assim é importante a gente diferenciar a revisão para compor um capítulo no nosso projeto, né? Para mostrar naquele projeto que você está em dia com a literatura, que você sabe o que está acontecendo com aquela temática, né, na literatura, da revisão como metodologia, né, como método de desenvolvimento. Isso é bem importante. A gente, em qualquer tipo de pesquisa, tem que constantemente estar revisitando as bases de dados, a literatura, para saber o que está acontecendo, até para saber se a gente não está chovendo no molhado, né? Então, acho que isso é bem importante. Mas a revisão como método, né, aí é uma outra questão. E ela acaba sendo mais profunda que uma revisão subjetiva que a gente coloca ali no nosso capítulo, porque, como eu tenho que seguir um método rigoroso,
né, para compor esse artigo, eu acabo me aprofundando muito mais. Então, isso que você falou é real. Né? É muito importante que os alunos aí que estejam desenvolvendo seus trabalhos de conclusão de curso da graduação, residência, especialização, né, dissertação de mestrado, tese de doutorado, que eles se envolvam com os métodos de revisão sobre as temáticas que eles estão pesquisando. Isso dá uma boa, digamos assim, uma boa ideia do que está acontecendo no mundo em relação ao tema de pesquisa que ele desenvolve. E, com certeza, na hora ali da defesa, da dissertação, da tese, ele tem muito mais autonomia durante esse processo das defesas. Não vai ter pergunta que ele não saiba responder, né? Porque tudo já vai ter visto, já vai ter passado por esse processo, né? E o interessante... Eu fico pensando, Camila, que há muita confusão em relação a isso, né? Mesmo no mundo científico, porque, veja, a professora Rosiane falou de artigos primários e artigos secundários. Eu já tive estudantes, ou mesmo mestrandos, que me perguntaram assim, mas então a revisão ela é menos importante? Pelo fato de usar o termo primário e secundário, é como se o secundário fosse menos importante do que o primário, né? E essa confusão, ela é real, mas nós estamos aqui para isso, justamente para isso, para tirar todas as dúvidas, né? Porque a revisão de literatura, ela perpassa o nosso mundo científico. Certamente você que fez um mestrado, doutorado lá na bancada, você também precisou ir buscar na literatura quantas vezes, né? E daí, certamente, professora Rosiane e eu temos muitas coisas para falar a respeito de revisões como um método mesmo. Isso. Inclusive, Elaine, queria até te perguntar uma coisa, porque eu acho que a gente esteve num grupo de revisão esses dias, eu e você, e a gente até comentou que eu acho que os nossos estudantes eles fazem um pouquinho de confusão entre referencial teórico e revisão de literatura, né? Assim, que são coisas muito distintas, pensando exatamente na fala da Rosiane, quando ela descreve o que é uma revisão de literatura, né? O referencial teórico, ele não é um método de uma revisão de literatura que vai ser todo elaborado. Ele, na verdade, é essa visão do que eu entendo daquele assunto nos últimos anos, mas não necessariamente eu estou escrevendo um método bem controlado. Então, é bem diferente, né? O referencial teórico estaria dentro de um projeto, que é para eu saber sobre o assunto daquele projeto, o que tem na literatura já publicado sobre ele. Isso. É diferente, mas não podem ser usados como sinônimos, embora muitas pessoas usem. Uhum. Revisão de literatura e referencial teórico não são sinônimos. Uhum. Quando você faz uma revisão de literatura, comum, por exemplo, você pode ir em uma base de dados e colocar 2, 3, 4 palavras-chave e fazer a sua busca. Agora, quando você tem um referencial teórico, é que você tem algum autor que te dá base suficiente que você vai trabalhar sobre aqueles pontos daqueles autores que, por exemplo, são teóricos, né? Nós fizemos um trabalho que estamos publicando agora sobre investigação científica. Interessante. E daí nós usamos o referencial teórico de Messias e Tolkien. Então, esses dois só trabalham com investigação científica. Isso sim é um referencial teórico. Então, quando eu descrevo, quando eu busco fontes embasado nestes autores, esse é o meu referencial. Isso. Tá? Uhum. E eu acho que, agora, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando... Quando eu converso com os meus alunos, que nós vamos fazer um TCC, uma revisão, o TCC no formato de uma revisão, eu sempre comento com eles o seguinte: numa revisão, o teu resultado, né, da tua busca, da tua estratégia de busca, o teu resultado ele tem que ser descrito e
trinchado na discussão. Então, assim, o que que acontece? Tem que ter uma introdução breve, descrever a metodologia da revisão que está sendo desenvolvida, mostrar os artigos selecionados e depois fazer uma conclusão, uma discussão robusta daqueles artigos selecionados. É dessa forma que eu explico. Se eu vou trabalhar com, por exemplo, análise de prontuário ou com um experimento, por exemplo, que pertence a um portal, eu pego e faço uma introdução e aí, da minha introdução, eu abordo o referencial teórico, que daí eu vou propiciar para o leitor desse trabalho do que ele vai se tratar e qual a metodologia a gente vai utilizar depois para aquele estudo daquele tema específico que o referencial teórico explica, né? Ele descreve, na verdade. E aí, sim, os meus resultados, a minha discussão vai ser proveniente dos meus resultados que eu achei no experimento. Agora, na revisão, por exemplo, uma revisão integrativa, eu vou pegar o meu quadro e eu vou destrinchar os artigos selecionados e são eles que serão discutidos durante a discussão, né? Então, é dessa forma, porque eu acho que eles se confundem bastante na hora de entender o que é uma revisão, né? Eu acho que é bem importante, você já trouxe aí, né, um tipo de revisão integrativa, né? E acho que a gente podia aqui compartilhar, né? Acho que é bem interessante, porque que eu e a Elaine estamos aqui hoje, né, Elaine? Então, compartilhar que a gente tem um grupo dentro da faculdade, um grupo de revisões, né? E que esse grupo nasceu, primeiramente, dentro do programa de biotecnologia, com as aulas de metodologia científica. Então, em 2017 e 2018, quando eu que era responsável pela disciplina de metodologia científica do programa, eu comentei com o coordenador do curso, com o professor Bono de Figueiredo, e falei, professor Bono, eu vou trabalhar toda a disciplina de metodologia ensinando como se faz uma revisão sistemática e uma meta-análise. E ele ficou com a pulga atrás da orelha. E ele veio participar de todas as aulas. Quando finalizou a disciplina, ele falou, fenomenal, muito bacana, vou até colocar um mestrando meu para realizar uma revisão sistemática com meta-análise e tudo mais. E aí nós fundamos o grupo de revisões. Então, inicialmente, a gente começou no programa de biotec, mas a professora Elaine já veio participar desse grupo, o professor Kleber, a professora Daniele, a professora Cláudia, também do programa de biotecnologia, Elizabeth, né? Todos se aproximaram e a gente iniciou primeiro dentro do laboratório de informática da FPP, isso. Então, nós tínhamos os nossos encontros semanais ali e nós começamos... Isso, você também, Camila. E começamos a desvendar as revisões, né? Então, começamos pela revisão sistemática, todo o passo, né? E aí começamos a integrar o que mais nós tínhamos. Então, trouxemos, né, as revisões integrativas, as revisões sistemáticas, meta-análise, a revisão de scoping, né, escopo, né, scoping review, e também, hoje, a Elaine está desenvolvendo a revisão do tipo umbrella, né, que é algo um pouquinho depois, acho que ela vai contar mais aqui para nós. Então, acho que é importante a gente colocar que existem vários tipos de revisões. E por que essas revisões, né, muito organizadas metodologicamente, apareceram, né? Então, na década ali de 80, 90, a gente não ouvia falar muito em revisão sistemática e meta-análise. A gente ouvia falar das revisões narrativas. E essas revisões narrativas eram publicadas e elas são subjetivas do autor. O autor que escolhe que artigos ele vai incluir. Então, geralmente, tem que ser um expert no assunto, né, para escrever essas revisões. E muitas revistas começaram a fazer uma avaliação da qualidade dessas revisões. E viram que elas tinham uma baixa qualidade, por não ter um método mais rigoroso, né, que ficasse parecido com as pesquisas primárias, né? E aí, em 1987, uma revista, né, de ensino de medicina fez uma avaliação de 50 artigos de revisão e observou que eles eram pobres,
e que precisava melhorar. E aí começou a se sistematizar a metodologia das revisões. Então, apareceram primeiro as revisões integrativas, mais no berço da enfermagem, né? Então, dentro da área da saúde, no berço da enfermagem, surgiram as revisões integrativas, com o intuito de integrar o conhecimento acerca daquele assunto que se queria tratar. E depois, quando se evoluiu muito nessas questões de muitas pesquisas de ensaios clínicos randomizados, ensaios quase experimentais, né, estudos observacionais, tanto estudo de caso controle, corte. Quando começou a ter muitos estudos como esse, isso dava suporte para se fazer uma revisão sistemática. Então, assim, eu não preciso mais gastar dinheiro e ir para campo de novo para fazer mais uma pesquisa, um estudo observacional ou um RCT, que são muito caros. Mas se eu conseguir pegar tudo que tem no mundo feito acerca daquele assunto, ao desenvolver uma revisão sistemática, eu chego na evidência. E é isso que a gente precisa para as nossas práticas em saúde, né? Então, a revisão sistemática, ela traz muito essas questões, né, das evidências de assistência, né, relacionada a tratamento farmacológico, diagnóstico e tudo mais. Então, esse que é o brilho, assim, e um pouco a diferença entre elas. A meta-análise é quando eu consigo fazer uma inferência estatística, né? Então, eu consigo comparar aqueles artigos que estão numa revisão sistemática e consigo fazer uma inferência estatística. E, Rose, por exemplo, revisões narrativas, né? Esses tempos até estava falando na nossa aula de revisões que nós dávamos para medicina, e eu comentei sobre revisões narrativas e comentei que existem revisões de muita qualidade narrativas. Até uma vez, esses tempos, a gente viu uma sobre câncer de mama, assim, muito bem redigida, publicada. E uma pergunta: são revisões que a gente consegue publicar facilmente? Tem revistas específicas? Porque existe na enfermagem bastante, né? Periódicos científicos que aceitam revisões. Isso. Existem revistas que aceitam, mas se você hoje for pegar as revistas, né, que têm alto impacto, essas revistas convidam as pessoas a escreverem as revisões narrativas, né? Então, ela vai pegar um expert num assunto e vai pedir, né? Então, digamos, se a gente quer uma revisão aqui de segurança do paciente, nós vamos convidar a professora Elaine para escrever essa revisão. Então, a gente vai pegar experts no assunto. Certo. E a revisão integrativa a gente consegue também publicar, né? A nossa revista, inclusive, várias, eu tenho muitas Sim, a publicadas, revista né? Espaço para a Saúde publica revisões integrativas, porque ela segue um método, Exatamente. né? E tem muitas revistas internacionais também que publicam. É que o que eu tenho percebido nas revistas é assim, algumas não publicam revisões porque elas ainda estão crescendo como revista, né, revista científica. E as que aceitam revisões que sejam com um método bem estabelecido. Então, aceitam meta-análise, aceitam, na verdade, sistemática, né? Integrativa e sistemática, basicamente, Isso. eles aceitam. E, realmente, cada vez isso está... Então, acho que o nosso estudante também, às vezes, ele chega e fala, eu queria fazer uma revisão, mas sei que é difícil de publicar. Não, não é difícil de publicar se a gente seguir uma revisão que ela tem toda uma estrutura metodológica bem estabelecida, né? Mas eu acho que isso que você falou, eu acho que ainda tem revistas que têm estigma, né, Elaine, em relação a... Sim. Por isso que aconteceu na década de 80 e 90. Né? Como se criticou muito naquela época as revisões, muitas revistas ainda hoje, já né, com o know-how aí que a gente tem das revisões sistemáticas, a gente ainda observa que algumas revistas não publicam revisões sistemáticas. E tem outras que, quando você manda uma revisão sistemática, ele está ávido pelaquela revisão. Né? Claro, claro. Quando nós começamos o nosso grupo de revisões lá atrás, nós falávamos muito sobre integrativa, sistemática, né? O professor Rosiane primeiro, depois integrativa, e na sequência, depois de um tempo, nós começamos a estudar a Scoping Review, ou revisão de escopo. E eu sempre pensava assim, outras revisões vão surgir. E eu continuo com esse pensamento que ainda outros tipos de revisões vão surgir. E, claro, que não são só essas, né? Não são só essas. Temos também outros, mais de 12 tipos de revisões que podem ser nominadas, mas o que mais nós usamos são essas.
Vejam que interessante. A Descopo, ela veio porque ela queria permitir mapear um conhecimento como se fosse um conhecimento global. Ela vem com um propósito e também com um método. Falando das sistemáticas que nós tanto estudamos, no mesmo caminhar, hoje nós sabemos que por dia são publicadas 11 revisões sistemáticas. 11! E vejam, gente, que por que é que nós fazemos revisões? Tem artigos nossos, artigos de outros autores, que compilam, que sintetizam 50 artigos, por exemplo. Então, quando eu leio um artigo da professora Rosiane, por exemplo, de uma revisão sistemática, que ela usou lá 30 artigos na sua amostra final, é como se eu estivesse lendo 30 artigos. Agora, a pergunta que eu deixo aqui para todos nós, né? Então, e as pessoas que vão nos assistir também. Se nós temos 11 revisões sistemáticas por dia, como que nós vamos dar conta de ler todas essas revisões sistemáticas? Aí surge, nesse cenário, surgem as revisões que nós chamamos umbrella ou overview, porque ela vem no sentido com o objetivo de pegar as evidências que são geradas pelas revisões sistemáticas e sumarizar essas evidências. Gente, é um mundo maravilhoso. É mesmo. Né? É maravilhoso. E desde que nós começamos esse grupo, né, Elaine, em 2019, com os 2 programas de mestrado e doutorado da faculdade, mas também tivemos participantes do exterior, tivemos pessoal de outras instituições de ensino. Ele é um grupo aberto para a gente compartilhar esse conhecimento construído até então. E nós temos aí mais de 70 artigos publicados, né, por esse grupo de revisões, né? Claro que ele se renova, né, Elaine, com os alunos que acabam defendendo seus mestrados, doutorados, tem alguns que continuam, tem professores da faculdade, tem estudantes da faculdade, da graduação. Então, acho que é um grupo assim que faz muita troca de conhecimento, né? E as tecnologias que vêm junto, né, para auxiliar. Hoje nós temos muitas tecnologias que nos colaboram, porque antes a gente fazia as análises, né, baixava todos os artigos, ia analisando manualmente cada um deles. Hoje a gente tem tecnologia que faz isso, né, que junta de todas as bases, que exclui os duplicados e que depois nos auxilia na avaliação, né, de títulos, resumos e assim por diante. Então, acho que a gente avança muito, né, no mundo com essas questões das tecnologias. E acho que a gente pode também destacar que, além de ter essas plataformas para organizar, né, as nossas buscas, a gente tem também as plataformas para cadastrar essas revisões, né? Então, eu queria que vocês... Porque nós temos o Open Science Framework e nós temos o Prospero, né? Inclusive, dependendo ali do momento que a gente faz o cadastro, horas, 1 ou 2 dias, a gente já sai com o DOI da nossa revisão, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho disso, porque tem um sistema de registro que o mundo inteiro cadastra os seus manuscritos ali antes de fato, virarem artigos publicados, né? Isso, acho que é bem importante, até para que a gente tenha uma equidade aí com as pesquisas, né, primárias, né? Então, você ter um projeto a priori, né? Então, você ter uma definição qual é a tua pergunta de pesquisa, né? Como é que em que período que você vai realizar, por que é naquele período, quais são as bases que você vai consultar, qual é a tua estratégia de busca, né? Que informações você vai coletar e como que você vai fazer a análise para chegar na tua evidência, né? Então, digamos, qual é o teu objetivo primário, teus objetivos secundários com aquela revisão. Então, acho que isso é bem importante também, até para que não tenha sobreposição, né, de temáticas. A partir do momento que você cadastra, você tem ali, né, que aquele projeto é seu, né?
Eu sempre brinco com os alunos, né? Quando a gente está falando de alguma ideia, eu brinco com eles assim: olha, não contem para ninguém, porque isso não está registrado em lugar nenhum. Então, se você contar essa ideia para alguém, alguém pode pegar ela como verdadeira e falar que é dela, né? Então, ali nas revisões, isso não existe, ela está cadastrada, tem como você provar que aquela ideia você já colocou, né, no formato de um projeto, de um protocolo, para que você possa depois caminhar. Né? Mas então esse cadastro ele é feito quando você está fazendo a revisão. Olha, você pode fazer antes ou durante, mas não a hora que termina. Tá. Né? Terminou, já não tem mais Já como não tem cadastrar. mais como cadastrar. Por exemplo, no Prospero, ele encerra. Tá? É importante você fazer prévias, né? Então, fazer estudo piloto com aquela estratégia de busca para ver se você está recuperando um número representativo de publicações em cada uma das bases. Isso é importante, né? E, claro, você pode fazer modificações, não é porque você preencheu todo o protocolo que depois você não pode alterar, porque, às vezes, na hora da coleta, você vê informações importantes, e aí você pode ir lá no teu protocolo e pedir uma alteração. Então, isso não é problema, né? Mas você pode fazer antes ou durante o processo, né? Naquelas etapas iniciais ali, aí é importante que você já faça o cadastro, né? Porque muitas revistas vão pedir esse número do cadastro do projeto, né? Para que você possa publicar depois o artigo na íntegra, né? E eu acho que aqui é bem importante, né, Elaine? A gente sempre fala para os nossos participantes ali do grupo de revisões, existem guidelines, né? Então, tem na internet tem um site, o site Equator. Ele tem todos os guidelines para os tipos de pesquisa que você quer desenvolver. Então, lá tem o guideline para revisão sistemática e meta-análise, para revisão de scoping. Então, acho que isso é bem importante, que sempre antes de desenvolver uma pesquisa, né, a metodologia, que você dê uma olhada, né, nesse guideline, porque algumas revistas vão pedir para você pegar, né, todo o índice desse guideline e explicar em que página está cada um dos itens. Então, isso é bem importante, né? Então, a gente vem para colocar. E acho que outra questão aqui que é importante em relação às revisões é a gente olhar bem para a temática, né? Vamos dar um exemplo. Se a gente fosse um trabalho que eu desenvolvi com a professora Camila, né? Se a gente fosse olhar hoje qualidade de vida dos estudantes na área da saúde, isso é muito batido, né? Já tem bastante, e já tem, inclusive, muitas revisões sistemáticas mostrando, né, que muitas vezes a qualidade de vida do estudante de medicina acaba, né, diminuindo, né, com o passar do tempo no curso. Então, assim, não adianta mais eu fazer revisão sistemática relacionada a essa temática. Isso já é sabido, né? Agora, que intervenções eu posso fazer, né, com os estudantes de medicina para melhorar a qualidade de vida deles durante o curso? Então, isso é importante. A gente acabou desenvolvendo uma revisão sistemática como essa. Então, assim, eu quero ver intervenções que sejam eficientes para melhorar a qualidade de vida desses estudantes. Daí eu vou gerar uma evidência. Isso é importante para as instituições, né, já pegarem ali, opa, ó, aqui a gente tem evidência de que isso funciona, de que prática de atividade física funciona, né, mentoring funciona. Então, a gente sabe o que pode ser feito. Então, eu acho que isso é importante. Não é sair fazendo qualquer tipo de revisão, é olhar qual é, digamos assim, aonde que precisa, né, dentro dessa temática, o que está faltando, né, para que a gente possa avançar nesse conhecimento. Então, acho que isso é bem interessante. E aí também eu não preciso fazer uma pesquisa de campo, né, que também sai caro, né, os estudos de corte são caríssimos, de acompanhamento por um longo tempo, né, do sujeito da pesquisa, e aí eu consigo já ali gerar uma evidência com um custo muito baixo. Né? E essa é uma forma de você também aumentar a publicação, né? Então, lembrando que nós somos avaliados pelo braço do Ministério da Educação, a CAPES, né? Que cobra de todos nós pesquisadores que estamos em programas, né? Publicações de alto impacto, e essa é uma forma também, né, de a gente ter uma publicação de uma revisão daquela temática que eu estou trabalhando, que eu estou pesquisando, e a pesquisa de campo depois, também um outro artigo. Então, inclusive... E voltando, Camila... Pode falar, Elaine. Desculpa. Imagina, pode falar. Voltando para a tua pergunta. O Prospero,
é uma plataforma que nós devemos utilizar para submeter os nossos protocolos de revisões sistemáticas, né? Existem outros, não é só o Prospero, existe a BIME, por exemplo, que é mais voltada para revisões sistemáticas na área do ensino e da saúde. A OSF, que você comentou, também aceita, e aceita, inclusive, revisões de escopo, overview. E esses dias agora eu submeti um protocolo pela primeira vez no Figshare. Figshare também é uma plataforma que você pode colocar e os pesquisadores têm livre acesso para ir buscar e entender o que é que está se pesquisando. Zotero é um outro que aceita de escopo e sistemática, mas a sistemática mesmo parece para nós, e eu acredito que é verdade, porque as revistas, quando aceitam, querem o número do Prospero, né? Então o Prospero em primeiro lugar, vamos dizer assim, ele ganha disparado essa plataforma em relação à revisão sistemática e não aceita outros tipos de revisões, tá? Só a sistemática. Vale a pena, porque quando nós colocamos o nosso protocolo lá, em qualquer uma das plataformas, os avaliadores, muitas vezes, inclusive nesse grupo de revisões, os avaliadores respondem, entram em contato conosco, com os autores. E esses avaliadores, eles vêm, perguntam alguma coisa que não ficou claro, que não ficou evidente, que não ficou tão justificado, e a gente responde, né? Como autor, a gente responde, tá? É legal ter um protocolo assim que possa ser avaliado. Pelo menos nós entramos na avaliação, na revisão, já com alguma coisa avaliada por pares. Não, é importante destacar, né, que fazer esse cadastro faz parte tanto da sistemática quanto da Scoping Review. A Umbrella eu ainda não cheguei lá, mas chegarei. É que a Elaine está dando esse start, né, para gente. Inclusive com os protocolos, né? Que ela já está escrevendo também. Então, assim, é importante porque esse cadastro nessas plataformas, eles fazem parte, então, da metodologia e tem que estar citados nas metodologias dessas revisões. E uma coisa que eu acho interessante, Rosiane e Elaine, vocês que têm essa prática, assim, eu sempre me considero começando nas revisões, porque quando eu acho que eu estou aprendendo uma, aparece outra. Tem alguma coisa nova? Tem alguma coisa nova. Quando eu achei que eu já sabia quase tudo de Scope Review, apareceu a Overview, eu já fiquei enlouquecida. A primeira vez que eu ouvi uma pessoa falar do Overview foi a Daniele da Instituto. Meu Deus, mais uma. E agora que eu estava craque no Scope Review, agora eu vou ter que aprender outra. Então, assim, é que tem um rigor importante de ter esse cadastro, só que, ao mesmo tempo, nas revistas, quando eu vou buscar as revistas para nós publicarmos, Rosiane, o que eu vejo, assim, que revistas internacionais, claro, não existe uma diferença ali, né? A gente não sabe que tipo de revisão eles aceitam. Muitas não descrevem, que é só sistemática, que é sistemática, scope review, sistemática, meta-análise, over-review, scope, enfim. Tem review. Então, já aconteceu com a gente, inclusive, né? Que nós submetemos uma revisão sistemática, e aí tinha ali review, tinha os tipos de artigos que a revista aceitava, e nós recebemos que elas não aceitavam esse tipo de artigo, né? Então, assim, a dificuldade que eu vejo às vezes, nem é uma dificuldade, né? Porque a gente escolhe outra revista, obviamente. Mas é que, às vezes, não está bem descrito o tipo de revisão que as revistas aceitam. Né? Aí a gente tem que fazer uma análise muito boa dessas revistas, né? Porque, assim, a gente tem que estar a par das tendências, né? E do que está acontecendo de inovação, né? As revistas também. Tem muita revista que já descreve lá
revisão sistemática, scoping review, que você tem que apresentar o protocolo, que você tem que, né, inclusive, mandar aquela folha do próprio guideline com as páginas, né, referenciar as páginas onde está cada um dos itens do guideline e tudo mais. Então, essas revistas elas estão antenadas com as inovações no mundo da pesquisa, né? As que não estão, elas vão ficar. Então, a partir do momento que elas começam a não publicar esse tipo de pesquisa, e cada vez, se você olhar lá no PubMed e colocar por ano, coloca lá título, né? Porque o guideline coloca que você tem que colocar no título que é uma revisão sistemática. Então, se você colocar lá no PubMed, né? Systematic Review, título, e você olhar e pedir para ele fazer um ranqueamento por ano, você vê que o número de publicações é crescente, ano a ano, de revisões sistemáticas. Então, a revista que não estiver publicando uma revisão sistemática, ela está em desacordo com a evolução, né, nesse momento da pesquisa. Eu acho que é extremamente importante. E outra questão assim, importante das revisões sistemáticas, quando a gente trabalha isso na graduação e com os alunos da pós-graduação também, é que você instrumentaliza eles, né, para que eles tenham uma crítica sobre a pesquisa desenvolvida em relação às evidências, né? Então, se eu tiver um estudo transversal e uma revisão sistemática sobre aquele assunto que eu estou tendo algum problema na minha prática clínica, que tipo de artigo eu pego, né? Então, é óbvio que a gente vai pegar aquele que tem uma evidência maior, a gente vai pegar as revisões sistemáticas e as meta-análises, né? Não estou querendo falar que um estudo observacional não é bom, né? Quando a gente vê lá os estudos de corte, né? O estudo de Framingham, que é o maior estudo de corte, né? No mundo, que prevê aí as questões relacionadas às doenças cardiovasculares, a gente segue esses estudos, são enormes, tem um número de pessoas participantes também muito grande. Então, ele é muito representativo, né? Então, a gente não está desmerecendo as pesquisas observacionais, ensaios clínicos randomizados, mas é importante a gente também fazer essa comunicação com o nosso estudante, que daí logo vira um profissional da saúde, qual tipo de artigo que ele vai se embasar para transformar alguma coisa na sua prática clínica. Então, acho que isso também é interessante, a gente dar esse arsenal, né, das evidências científicas, como é que eu continuo, né, construindo o meu conhecimento mesmo depois do formado, né? Então, acho que isso também é um ponto importante aí que as revisões trazem com essas críticas, né? E outra coisa legal também de destacar, na minha época não era assim, mas hoje falando como professora do PECS, né? Os mestrandos, eles entram e já tem todo aquele trabalho de começar a escrever uma revisão sobre o seu tema, né? A gente observa isso, tem muitos envolvidos já e preocupados, e os que entraram na turma de agora. E na minha época não tinha isso, a gente só fazia o referencial teórico. Então, isso eu acho que é bom para enriquecer a dissertação, deixar a dissertação mais rica e uma dissertação robusta cientificamente na hora desse mestrando fazer a sua defesa. Porque ele vai estar bem embasado, porque ele já fez um estudo prévio, né? Sobre aquele tema específico. Então, isso eu tenho observado, porque antigamente, se me dissesse assim, vai entrar no mestrado, vai entrar no doutorado, vai ter que fazer uma revisão primeiro, eu não sei o que eu faria, gente. Mas eu acho que isso está relacionado muito com a área, tá? Porque, por exemplo, eu quis fazer, durante o meu doutorado, uma revisão sobre o meu tema, e a minha orientadora falou assim, você tá maluca? É só os especialistas da área que fazem revisões. É a área. A nossa área era de bancada, quando a gente fez mestrado e doutorado, não existia essa coisa de fazer revisões relacionadas ao tema. A gente tinha que focar em fazer a bancada e produzir um artigo científico relacionado ao experimento. Então, não tinha essa coisa de vamos falar sobre o assunto, porque a gente ainda falou, pô, eu e uma colega minha, a gente falou, a gente já estudou tanto sobre esse assunto, ia ser muito legal a gente fazer uma revisão sobre isso. Quando a gente levou isso para a nossa orientadora, ela quase morreu. Ela, vocês estão maluca? Quem vocês pensam que vocês são? Que são as cabeças da década de 80 e 90, que quem só escreveria era o especialista mesmo, né, no assunto. E que você tinha que saber sobre o seu experimento. Então, tipo, a gente focava no experimento. Tudo que a gente lia era para explicar o experimento. Então, hoje que a gente tem uma visão diferente, eu poderia sim ter feito uma revisão do meu doutorado, ia ficar ótimo, eu acho. Mas na época não tinha nem cabimento, nem se falava nisso. Hoje em dia que a gente tem isso muito em voga, né?
E eu tenho que puxar agora. Falando qualitativamente, tudo isso que nós discutimos agora, todo esse estofo que as revisões trazem para o estudante e para nós, né, pesquisadores também, é qualitativo. Mas, fora isso, é importante a gente destacar, né, professora Rosiane, que o protocolo ele pode ser divulgado. Eu ia te perguntar isso agora, tu leu meu pensamento. Então, nós podemos publicar o protocolo. Veja, são duas coisas diferentes. Submeter o protocolo a uma plataforma, como o Prospero, por exemplo, é uma coisa. É uma obrigação do pesquisador, né? Vamos dizer assim, para que ele receba avaliação de outras pessoas, para que os outros pesquisadores saibam o que está se fazendo, mas esse protocolo também pode ser divulgado, gente, porque mesmo sendo um protocolo, ele produz conhecimento. Então, esse conhecimento precisa ser compartilhado. Hoje, algumas revistas estão aceitando a publicação de protocolos, de revisões sistemática, de escopo e overview. Tá? Inclusive, várias internacionais faz a mesma coisa que a professora Rosiane falou para fazer na sistemática, coloca lá protocolo de revisões, bem vários. E os modelos diferentes também, né? Mas veja, então se formos caminhar pelo lado quantitativo, nós saímos com uma publicação do protocolo, uma publicação da própria revisão, e daí no mestrado ou no doutorado, uma publicação ou duas até dos seus resultados obtidos. Quer dizer, qualitativamente é bom e quantitativamente também é bom. Fazendo propaganda aqui das revisões, né? Bom, então, nós temos um grupo lá na faculdade, né? O grupo de revisões. Então, professora Rosiane, como é que o aluno está chegando, o nosso estudante está chegando na faculdade, ou está começando, segundo período, terceiro, começou a se interessar, ouvir falar sobre artigos, sobre base de dados, que eles começam ali no segundo, terceiro, né? O que esse estudante, qual o caminho que ele pode fazer para participar, para assistir os encontros, porque os encontros são quinzenais, né? Falar um pouquinho desse grupo de revisões. Isso. A gente tem mudado sistematicamente, ano a ano, o formato desse grupo, né? Até porque muitas vezes a gente já está agora, nesse momento, estamos com um grupo bem coeso, que já tem bastante conhecimento, então nós nos dividimos em vários grupos e estamos construindo revisões sistemáticas, scoping ou overview, e nos encontramos periodicamente para acompanhar esse desenvolvimento. E chamamos, né, algumas palestras específicas para avanço de conhecimento no grupo. Então, a gente se comunica muito, né, no grupo de WhatsApp, que é do grupo de revisões. Então, quando o estudante quer participar, ele geralmente conversa ali na pós-graduação, a gente insere ele nesse grupo de WhatsApp, ele fica sabendo. Mas também, em toda reunião que temos, nós divulgamos, nós fazemos algumas divulgações via marketing, né, que vão para o Instituto de Pesquisa, vão para vários coordenadores da própria FPP para divulgar para os seus alunos da graduação, e, inclusive, a gente está também encaminhando para o hospital, para que a gente aumente, né, a amplitude aí, e para que vários profissionais se beneficiem com esse grupo de revisões. Então, acho que isso é bem importante. Sempre que a gente faz alguma apresentação também, em vários locais, às vezes nós somos chamados para conversar a respeito, a gente fala do grupo, né? E muitas pessoas vêm conversar com a gente, eu gostaria de entrar, então a gente adiciona, e eles começam a receber também essa informação, essa comunicação. E, Rosiane, é bom destacar que os conceitos gerais, os primeiros passos para a escrita de uma revisão são sempre retomados, tem falas sobre esses primeiros passos todo ano, destacar isso, porque às vezes o estudante pode ficar, mas eu não sei fazer nada. Como é que eu vou entrar num grupo já, né? Isso não é problema para nós, né? A gente colabora, então, volta e meia, a gente retoma, sim. E outra coisa, a gente tem um drive, né, com todas as gravações de todas as nossas reuniões.
E a gente disponibiliza esse drive com documentos, com essas gravações também, para que a gente possa revisitar. Então, por exemplo, a gente trabalhou esses tempos com, né, o uso do Ryan para desenvolver as revisões, né? E aí esse episódio está gravado lá, né? A gente pode ir lá e acessar no Drive, qualquer dúvida que a gente tenha, a gente pode revisitar aí as reuniões que tivemos, né, para avançar. Mas a gente sempre faz retomadas, né? Eu tive, inclusive, quando eu fui falar sobre iniciação científica com o pessoal da enfermagem, né, 2 estudantes de enfermagem pediram: eu gostaria muito de participar. Então, tem uma estudante que até ela está fazendo dupla comigo agora na escolha dos artigos, e ela também, ela nunca tinha participado, começou, eu falei: não, fique tranquila, nós estamos no início, então a gente está nesse momento, fizemos a coleta de todos os artigos, agora a gente está nesse olhar dos títulos, você vai fazer dupla comigo nesse olhar dos títulos, e a gente vai avançando. Então, é bacana porque o estudante de graduação também começa já a vivenciar, né, um mundo diferente, onde ele está ali junto com um professor, que está vinculado à pesquisa, com mestrandos, né, com outros estudantes de graduação. Então, acho que isso é muito saudável, né, para ele abrir a cabeça, né, sair da caixa, abrir a cabeça e ter essa crítica importante, né? Eu sempre falo, não é tudo que é publicado que é verdade, né? Então, a gente, às vezes as pessoas, como assim, professora? Como é que pode? Sim, a gente vê as notícias, né? De tanta coisa, ainda mais hoje a gente pensar em inteligência artificial aí que vai avançar muito nessas questões de publicação, auxiliando a publicação, né? Não estou falando contra, mas a gente sabe que o bom uso é que vai fazer com que elas tragam um benefício para esse avanço da publicação. Mas a gente sabe que vai ter um mau uso também. Claro. Né? Então, a gente tem que ter essa crítica de olhar para o que está escrito, né? Se aquilo realmente é correto, se aquilo, né, se a gente concorda, se é uma evidência mesmo. Então, acho que a gente precisa ter isso nos nossos alunos. Não é porque está publicado num artigo que aquilo é verdade verdadeira. A gente tem que ter essa crítica do desenho, né? A gente sabe, dentro da área de farmacologia, que é a minha área como farmacêutica, né, a minha área principal, né? A gente sabe, dentro da farmacologia, que muitos guidelines foram desenvolvidos com base em ensaios randomizados, mas aonde você não tinha uma comparação entre todos os medicamentos, por exemplo, na parte de cardio, todos os medicamentos relacionados àquela terapia para tratar, por exemplo, hipertensão ou insuficiência cardíaca. Então, saíam os guidelines com base no que tinha, né? E muitas vezes a gente olhava aquele ensaio randomizado e falava: puxa, mas ele usou aqui só enalapril, ele não usou o outro. Mas será que o outro também não teria o mesmo efeito? Por que o enalapril tem que ser aqui para o paciente, por exemplo, com diabetes? Por que não pode ser o outro? Né? Então, porque naquele guideline foi usado isso. Mas você tem que ter a crítica. Eu acho que isso é importante, né? Para que você possa também colaborar no futuro, no desenvolvimento da pesquisa. Então, eu acredito que as revisões sistemáticas, né, participar do grupo também abre muito a tua mente em relação a essa parte da crítica científica. Porque quando a gente avalia a qualidade dos estudos, né, Elaine, porque assim, os estudos que são incluídos numa revisão sistemática, a gente tem que adotar, né, dos métodos, um dos critérios para avaliar a metodologia daquele estudo que foi inserido. Não é porque ele é fraco que ele não vai ser inserido, ele vai ser inserido. Mas a evidência que ele me dá é menor, porque ele tem uma metodologia mais frágil. Mas é importante que eu compreenda isso, né? Inclusive, essas ferramentas de avaliação da qualidade dos artigos selecionados, ela tem que ser descrita na metodologia, né? Porque as revistas pedem qual é... E no protocolo. E no protocolo. É isso mesmo. Exatamente. E não é... Eu acho que fazer uma revisão de qualidade é bem trabalhoso. Por isso Não que algumas é- pessoas defendem o mestrado com revisões, o doutorado com revisões. Então, Exatamente. assim, aqui a gente tem que desmistificar, né, que é um demérito fazer revisões. Não, muito pelo contrário. As revisões sistemáticas com meta-análise, revisão de scoping, overview, gente, dá muito trabalho. Muito trabalho. Só que também promove uma grande imersão, né? Que às vezes, quando você tem
uma pesquisa de bancada, como a gente conversou, às vezes o estudante não consegue ter uma imersão tão grande, né? Exatamente. Porque muitas vezes ele vai fazer lá um pedaço do projeto, do grande projeto do orientador, e ele muitas vezes não consegue compreender a magnitude do que ele está fazendo, né? Então, acho que isso é importante. Agora, já a revisão sistemática, meta-análise, scoping, não, ele pega desde o início até o fim. Esses tempos, né, minha mestranda, Priscila, defendeu no programa de biotecnologia, e o projeto de campo dela era avaliar, no grande projeto que tínhamos da genética do autismo, as questões relacionadas ao diagnóstico da menina, né? Porque tem muita diferença, tem várias questões que envolvem o diagnóstico do autismo nas meninas. E, enquanto ela estava caminhando com a pesquisa de campo, eu falei, você vai fazer uma scoping review relacionada a essa temática, para a gente compreender na literatura quais as questões relacionadas ao diagnóstico que essa literatura aponta. E foi muito legal, porque o que apareceu ali na revisão de scoping é o que apareceu na pesquisa de campo dela. Né? Então, ela pôde conversar, foi até bacana na dissertação. Ela defendeu a dissertação com esses 2 artigos, com o artigo, né, da Scoping Review e com o artigo da pesquisa de campo. Então, para ela argumentar a pesquisa de campo, né, fica tranquilo, como lá na Scoping Review foi observado isso, aqui também e tal. Então, ela tinha argumentações, né, para fazer na sua discussão. Ficou muito mais com rico o muita trabalho. propriedade. Isso mesmo, fabuloso. E eu tenho que destacar também mais uma característica que eu gosto muito, que eu e a Bia, a gente bate muito no nosso grupo de estudos em ensino de fisiologia, que é a participação de todos os cursos e dos 2 programas da FPP, né? Isso eu acho muito legal no grupo de revisões, porque está todo mundo ali recebendo as atualizações, os artigos dos pesquisadores do PEX, dos pesquisadores da Biotech, com estudantes de iniciação científica, de todos os cursos, porque ali nós temos de todos os cursos, e mestrandos e doutorandos, né? Mas eu acho até que eu vou um pouco além. Eu acho que o nosso grupo ele já é bem famoso, porque isso me deixa muito contente, porque uma colega minha da Federal um dia chega e fala para mim, olha, eu sei que você está lá na FPP, queria conversar com você sobre o grupo de revisões que tem lá, porque eu vou dar uma aula sobre um tipo de revisão e todo mundo falou assim, não, entra nesse grupo, porque esse grupo sabe tudo. E aí, quando ela me mandou essa mensagem, eu comecei a rir. E falei, realmente, a gente sabe tudo. Acho que você tem que entrar no nosso grupo mesmo, porque lá a gente discute muita coisa legal. E ela entrou no grupo e hoje ela faz parte do grupo. Que bacana. Então, eu acho que ele é além de só a nossa instituição. Isso é muito legal. Que é para a gente realmente discutir, aprender, para a gente poder entender um pouco o que é isso, né? E assim, até me emociona bastante essa fala, né? Porque na época que eu comecei a caminhar pelas revisões sistemáticas sozinha, né? Eu falei, puxa, vou colocar na disciplina de metodologia, e todo mundo fazendo cara feia, né? Mas o coordenador do curso, né, Topou. da pós-graduação lá da Biotech, o Bonald, foi lá assistir, referendou, e hoje também, né, um grande parceiro conosco na divulgação desse grupo. Então, para mim é um orgulho enorme, né? E assim, e a gente foi contaminando, né, as pessoas, né? A Elaine que veio, o professor Kleber, a Dani, a Cláudia, eu não posso aqui deixar de nominá-la, né? Ela sempre fica responsável por levantar os números, né? Então, ela vai perguntando ali no grupo das publicações, o pessoal manda as publicações para ela, ela mantém atualizado, né, os nossos indicadores do grupo. Então, acho isso muito importante. E volta e meia a gente faz reuniões também para ver que temáticas vamos debater, né? Então, estamos tentando aí eu e a professora Elaine, trazer alguém que venha falar sobre a inteligência artificial, né, para colaborar na escrita das revisões sistemáticas, como que a gente pode, né, utilizar. Então, a gente sempre está, né, na frente, né, das questões e trazendo aquilo que seja importante para esse grupo, né, continuar publicando e continuar, né, caminhando aí por todas as instituições, né? Eu acho que esse é o nosso papel aí, de disseminar esse conhecimento, né, do que a gente sabe fazer e que todos venham, né? E escutar isso é muito... Aí estão fazendo muito bem, É isso né? mesmo. Estão mudando mentes, na verdade. Como nós aqui, Mas eu... esse é o ponto que a professora Rosiane falou e que eu guardei aqui para mim.
que eu acho que já está no nosso momento de terminar, né? Mas ela falou, usou uma terminologia que acho que fecha tudo isso. O grupo de revisões e fazer uma revisão possibilita o desenvolvimento de um pensamento crítico. Esse é o ponto, né, professora Rosane? Você falou agora há pouco, a criticidade do estudante, nossa, de pesquisadores, ela se desenvolve com as revisões. Revisão não é basicamente você ficar na frente do computador e entrar nas bases de dados e procurar artigos. Não, isso daí é um trabalho menor, né? Mas o que vem depois nos transforma, com certeza. Então, hoje nós somos mais críticos em relação aos assuntos relacionados, da minha parte, por exemplo, para o ensino e segurança do paciente, por conta das revisões que nós já fizemos. É isso. Com certeza. A competência crítica. Muito bom. Gostei dessa fala final, muito boa. É, Da sua. crítica. Mas você condensou tudo, Elaine. A gente faz a nossa transmissão aqui, né? Mesmo você Fazemos. longe, a gente sempre está. então, já como a professora Elaine falou, a gente realmente estamos caminhando para o final. E para encerrar, Rosiane, gostaria que tu falasse o nosso estudante que está chegando, que está no início dos seus cursos, temos todos os cursos da área da saúde, praticamente, está conhecendo entrando nesse mundo da pesquisa, vendo o quanto a gente está envolvido lá na faculdade, né, com a pesquisa científica. E eu gostaria de fazer quero fazer uma revisão também, tive uma aula, me interessei por um tema. Quais são os primeiros passos, além de entrar no grupo de revisões? Quais são os primeiros passos que o nosso estudante tem que Perfeito, Camila. Eu acho assim que todos os grupos, né, que nós temos de estudos dentro da pesquisa, o grupo de revisões, pesquisa qualitativa, né, de ensino em fisiologia, simulação, esses grupos são abertos, independentemente, né, se ele é um estudante da graduação, da pós-graduação e tudo mais. Então, esses grupos são abertos para que eles possam participar, né? A gente tem o nosso programa de iniciação científica, né, o PIC da FPP. Dentro do programa de iniciação científica, nós temos bolsas, né, e temos também o programa de iniciação científica voluntário. Agora, a instituição não é uma instituição grande, mas ela tem um número grande de pesquisadores para o tamanho institucional que ela tem. Então, por exemplo, hoje o nosso programa de iniciação científica conta com 130 estudantes. É um número bem representativo pelo número de estudantes que temos no total, né? Quase chega aí a 10%, é um número bem representativo. Nas outras instituições é 1%. Dos estudantes que acabam fazendo iniciação científica. Então, às vezes, o estudante fala, puxa, mas eu não consigo entrar, o programa de iniciação científica é bem concorrido. Por exemplo, eu tenho lá no autismo agora 18 inscritos para a bolsa, né? Então, ele é bem concorrido. Mas o estudante pode fazer outro caminho, não precisa ser só a iniciação científica. Ele pode vir para esses grupos de estudo. Então, ele tem esse interesse, ele vem conversar na pós-graduação, a gente vai explicar para ele os passos, né? Sempre que a gente pode, a gente está conversando com os nossos alunos da graduação também. Eu acho que esse espaço aqui também, né, possibilita que a gente se aproxime e que eles possam saber que podem contar conosco. Nós estamos lá no bloco 2 e que eles podem chegar lá, né, perguntar, tirar suas dúvidas e a gente vai orientar quanto ao processo. E é um prazer se eles vierem participar dos grupos de estudo também, porque ele vai avançar também nessa questão da pesquisa. Eu falo que a conversa do corredor, às vezes, é tudo. O aluno encontra a gente no corredor, né? O estudante vem falar, professora, tem uma ideia sensacional, o que você acha? Às vezes, uma conversa de 10 minutinhos já é o start para começar um trabalho, né? E como é bom escutar isso, É né, bom, Bia? é bom. É muito bom. Bom, a gente está encerrando aqui. Eu não sei se a professora Elaine quer dar alguma palavrinha. Obrigada pela tua participação. Obrigada a vocês. Estou feliz em poder participar. Professora Rosiane, que é a nossa, já está sempre aqui no podcast. Eu também agradeço, né, vocês nos receberem na nossa dupla aqui, eu e Elaine, para a gente conversar sobre as revisões. É uma temática que eu gosto muito de sensibilizar as pessoas, de contagiar, né, para que venham participar. Então, só agradecer aqui. Acho que tudo que a gente tratou aqui são temas e assuntos relacionados à revisão muito importantes, né? Então,
Foi muito legal essa nossa conversa, né? Claro, né? 4 pesquisadoras aqui só podia dar nisso, né? A gente que agradece a presença de vocês e falando realmente sobre o que é uma revisão, a importância de uma revisão, que eu acho que às vezes as pessoas não dão muita bola, né, para isso, falam, revisão eu faço em 2 dias. Eu penso, meu Deus do céu, em 2 dias você não vai nem conseguir começar a pesquisar sobre o tema escolhido, né? Então, acho que foi muito legal a gente assim aprofundar um pouquinho, né, e deixar mais claro para o nosso estudante por que a gente se importa tanto, né, que ele venha, procure a gente, venha fazer uma revisão, porque realmente ele vai se tornar uma pessoa mais crítica, né? Ele vai ter um pouco de conhecimento de um assunto específico, então foi bem bacana. Só quero agradecer as duas pela fala de vocês. Então, vou encerrando o episódio do podcast por aqui. Quero agradecer a presença da professora Rosiane, da professora Elaine. Acreditem, vocês fazem uma diferença enorme na nossa trajetória na pesquisa. A gente aprende muito todo dia, todo ano nesse grupo de revisões. É muito importante isso, porque nos abre muitas portas e a gente tem sempre uma percepção diferente, né, sobre os temas, sobre o que a gente quer pesquisar agora, que eu estou começando com o 3D. A primeira coisa que a Camila fez, que a Camila nem acredita, foi fazer uma revisão integrativa, né? Para entender sobre um up-to-date da impressão 3D, né? Então, quero agradecer imensamente a vocês. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de nos seguir na página do Instagram e se inscrever nas plataformas do YouTube e do Spotify. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.